35. Marcos 4 e 35. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, e o verso 35, que é um texto que os irmãos conhecem muito, mas eu queria falar um assunto aqui com vocês, que eu creio que pode abençoar a sua vida, e eu queria que você, ao sair daqui, fosse pensando sobre isso, para a sua casa, tá certo? 4, 35, até o verso de número 41. Quando você encontrar, diga, eu encontrei. Quem não encontrou, te vejo no primeiro domingo na escola dominical. Tá? E quem encontrou também, eu vejo também aqui. Tá bom? Diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Queria falar um pouquinho aqui sobre descanse em Deus. Era sobre isso que eu queria que você fosse para casa pensando. Sobre essa questão da gente descansar em Deus. Um dia convidaram 2 pintores muito famosos e pediram para que os 2 fizessem uma pintura, cada um, uma pintura que para eles representasse sossego, calmaria, paz, descanso. O primeiro pintor pintou um mar quase como um lago, de águas bem tranquilas, um céu azul, o sol brilhando, as gaivotas voando, fez uma pintura e colocou um barquinho nesse mar, cujas águas estavam parecendo mais água de lagoa, e para que transmitisse àqueles que estavam vendo calmaria, tranquilidade, paz. Em contrapartida, o outro pintor foi lá e pintou um mar agitado, com águas bravias, uma tempestade assolando os barcos que estavam, e perto, escanteando assim a tela, tinham rochedos, e no meio daqueles rochedos uma fenda, e dentro daquela fenda, dormindo, tinha um pássaro. E aí ele disse, nem sempre o símbolo do descanso está na calmaria do lado de fora. Muitas vezes o símbolo do descanso e da paz está, apesar da tempestade, a gente consegue encontrar um lugar para descansar. E é isso que esse texto aqui está querendo ensinar para a gente. Um texto tão conhecido, por exemplo, nós podemos falar de tanta coisa aqui, né? Porque tudo que está no texto dá para aplicar. Por exemplo, a tempestade representa o quê? As lutas da nossa vida. O barco simboliza, né, a segurança que nós temos nas coisas que nós construímos e queremos sentir segurança, mas esse barco na tempestade agora está sofrendo um choque de tempestades, de tribulação, não é? Outra coisa é Jesus dormindo no barco, e parece que nós poderíamos dizer que Jesus dormindo seria Deus estando em silêncio quando nós gostaríamos que Ele falasse alguma coisa conosco.
Os discípulos somos eu e você, dentro desse barco açoitado pelas ondas. A tempestade, quando acalmada, demonstra e simboliza o poder de Jesus. A repreensão de Jesus à tempestade mostra o seu poder. Nós poderíamos falar tantas coisas aqui, mas hoje o que me chamou a atenção é, no meio de toda essa tempestade, a gente vê um Jesus dormindo. Você é uma pessoa que consegue descansar ou você é uma pessoa agitada? Quem aqui poderia me dizer assim, pastor, tem dia que eu deito para descansar e quando eu acordo, parece que eu estou mais cansado do que quando eu fui dormir. Tem alguém que acontece isso ou não? Ou só eu, de vez em quando? Parece que você vai dormir, acorda e fala assim, não gente, eu não estava dormindo, eu estava capinando um quintal. Não é possível, eu estava trabalhando. E parece que a gente está cansado. E essa pergunta é a pergunta que não quer calar. Você é uma pessoa que sabe descansar? Sabe que muitos de nós, às vezes, nos sentimos culpados quando descansamos. Por quê? Porque quando nós estamos descansando, parece que o inimigo vem e sopra no nosso ouvido. Mas você está com esse monte de problema, como é que você descansa com esse monte de problema? Você tem que estar agitado. Você tem que estar tirando a água de dentro do barco. Aí você se levanta. E parece que você vai conseguir resolver, mas não resolve nada. Mas você sente uma satisfação em estar agitado, porque estando em movimento e estando agitado, parece que você está fazendo alguma coisa produtiva e muitas vezes não está. Pergunta para quem está do seu lado, você sabe descansar? Pergunta aí para alguém. Tem gente que não sabe descansar, acorda cansado. Você quer ver uma coisa? Você tem facilidade de dormir quando você está de carona com alguém dirigindo? Sua esposa dorme com você dirigindo, marido? Ou ela é copiloto o tempo todo? A minha tem um dom. Minha esposa tem um dom, já falei para ela. Porque ela consegue estar olhando no telefone. Cuidado com esse carro entrando aí do lado direito. Aqui. É igual lá também? É? Você dorme no avião? Irmãos, eu não consigo dormir voando de avião. Eu não sei, eu fico preocupado. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar acordado para poder correr. Eu viajei esses dias e sentou um cidadão do meu lado, irmãos. A mulher, a equipe, ainda estava ajeitando malas e tudo. O cara sentou do meu lado, fez assim, ó, e dormiu. Eu fiquei com inveja. Ele dormiu, o avião decolou dormindo, aterrissou ele dormindo. Eu fiquei lá para ver, todo mundo saiu, ele foi o último a sair, e só saiu quando ele acordou, quando todo mundo já tinha saído. Eu falei, eu queria ser assim. Mas eu pensando, mas vai que acontece alguma coisa. Você tem que ser uma pessoa que sabe. Com certeza tem muita gente aqui que está encerrando esse ano cansado. Porque o ano que exigiu da gente uma luta. A luta da sobrevivência. A luta para manter a família. A luta para ver os recursos chegando para o suprimento do mês que vai chegar. A luta pela saúde. A luta pela esperança. A luta para manter a motivação. Porque você não quis baixar a guarda e não quis deixar transparecer nenhum tipo de desespero. Mas só Deus sabe como é que você teve que lutar para poder superar tudo isso. Esse ano foi um ano de muita luta. E a proposta de Deus para nós aqui nessa noite é essa: descanse, porque eu estou no controle de todas as coisas. E Deus quer nos ensinar a descansar, meu irmão. A descansar a despeito da tempestade. E aqui eu quero compartilhar algumas lições com você acerca desse descansar, baseados nesse texto que nós lemos. Você sabe, você conhece a história. Jesus pregou, ficou cansado. Falou com os discípulos, vamos entrar num barquinho e a gente passa para o lado de lá. Esse passa para o lado de lá, Jesus estava indo a Gadara. Você lembra o que aconteceu lá em Gadara? Jesus expulsou o demônio de um homem, libertou, transformou aquela região. Jesus estava atravessando para ir para o lado de lá. Aí Jesus entra com os discípulos no barquinho, e Jesus cansado. Irmãos, tem coisas, tem episódios, histórias bíblicas, que todo mundo aqui tem um desejo de ter visto,
ter presenciado, ter estado no momento, assistido aquele momento. Tem coisas que a gente queria ver. Por exemplo, tem muita gente aqui que o sonho era ver. Não, quando eu chegar no céu, eu vou pedir para ver a batalha de Davi contra Golias. Tem muita gente que quer ver o Mar Vermelho se abrindo. Apesar de que muita gente já perdeu já esse desejo, porque viu na Record, eles passaram aí o... Você já viu. Mas, por exemplo, esse aqui era um momento que eu queria ver. Aí Jesus entra no barco. E Jesus, cansado, pega uma almofada, coloca a almofada lá no cantinho, na popa do barco, encosta a cabeça e vai dormir. O que Jesus estava fazendo? Descansando. Por quê? Porque estava cansado. Porque quando você está cansado, você tem que descansar. Qual é o grande problema de muitas pessoas? É que estão desistindo quando deveriam descansar. Se as coisas estão difíceis, se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, seja na sua família, na sua empresa, na sua vida financeira, na sua vida emocional, seja qual for a área que você esteja enfrentando uma tempestade, não desista. Você dá uma parada para descansar e depois se levanta descansado para vencer. Jesus estava cansado, entrou, deitou na popa do barco. Quando chega no meio do mar da Galileia, levanta-se uma tempestade. Olha a tempestade que aparece. E todo mundo aqui já sabe, só vou lembrar você, por que as tempestades aconteciam naquela região. O mar da Galileia ele está abaixo do nível do mar. O que torna a superfície das águas, torna com que elas fiquem quentes. E fica aquele vapor em cima das águas. E o mar da Galileia está cercado por montanhas. E tem montanhas que cercam o mar da Galileia, que o topo da montanha tem gelo. Então corre vento frio em cima do mar. Então aquele choque térmico do vapor subindo com o vento frio descendo é que causa essas tempestades. Isso aqui era um negócio que poderia acontecer, não foi surpresa. E a Bíblia diz que a tempestade se levanta no meio do mar e Jesus, diz a Bíblia, estava dormindo. Diga para alguém assim, você precisa aprender a descansar na tempestade. Diga aí para alguém. A tempestade se levanta, Jesus está dormindo. Os discípulos começam a debater. Olha a tempestade, segura daqui, segura dali. Irmãos, a tempestade estava acontecendo e Jesus estava dormindo. E a tempestade batendo, e a Bíblia diz, e as águas estavam entrando dentro do barco. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. O mestre dormindo. E a tempestade, e os discípulos, tira a água do barco, tira a água, até quando eles viram, não tem mais jeito, foram lá, e foram acordar Jesus. Mestre, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Lógico que não, eu estava dormindo, vocês acabaram de me acordar. E a Bíblia diz que Jesus acordou e deu 2 repreensões, uma no vento e no mar, e a outra nos discípulos. É lógico que Jesus acordou com raiva. Você está dormindo, chega uma pessoa e te acorda te assustando. O que você faz? Obrigado por você ter me acordado. Não, Jesus repreendeu o vento e o mar. E com raiva eu digo no bom sentido da palavra. Mas Jesus acorda, repreende o vento e o mar. E depois repreende os discípulos. Vocês não têm fé, não? Eu estou aqui no meio do barco com vocês. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. É isso que vai acontecer. Depois dessa tempestade, vem uma calmaria de Deus para a tua vida e para a tua família. Se você recebe, glorifique a Deus aí. Abra a sua boca. Pastor, como é que eu posso descansar em Deus então? Eu vou liberar aqui algumas lições, vou falar algumas lições que eu aprendo aqui que Deus ministrou ao meu coração. Tudo coisa que você já sabe, mas eu te lembro. Primeiro, eu descanso em Deus, sabendo que existem situações que fogem do meu controle. O que eu faço com situações que fogem do meu controle? Me desespero? Vai resolver? Perco a cabeça? Mudo de lugar? Não, eu vou descansar.
Se eu não consigo controlar uma determinada situação, não adianta entrar em desespero. Descanse em Deus. Vou citar um exemplo aqui. Há 1 ano, 2 anos, nós saímos para tirar férias. Todo ano eu saio para tirar férias com a minha família. Eu faço férias em família. Nós compramos o pacote, tudo certinho, íamos viajar, tal, horário, tudo certinho. Previamente programado. Quando nós chegamos no aeroporto, o voo era mais ou menos 10 horas da manhã. Fizemos o plano, viajamos às 10, chegamos na hora do almoço, no nosso destino, dá tempo de aproveitar um pouquinho o dia e tudo. Chegamos lá. Para embarcar, a moça falou, esse voo foi cancelado. E nós estamos mudando todo mundo desse voo para um voo às 17h45. Então nós chegamos lá, 8h30. O voo era 17h45. Mala pronta e tudo. Aí, o que nós fizemos? Falamos para a moça, muito obrigado por você ter conseguido um voo 17h45, então. Foi isso que eu fiz? Lógico que não. Arrumei uma confusão lá, ué. Você está achando que pastor também não é gente, não? Vai falar que você não ia fazer a mesma coisa? Você ia falar, muito obrigado, qual que é o seu nome, que eu quero te recomendar lá? Não, arrumar uma confusão, mas por que isso aconteceu? Não pode. Não, senhor, esse voo foi cancelado. Não tem mais esse voo às 10 horas da manhã, remanejaram e o voo vai sair às 17h45. Irmão, eu falei uma meia hora. Meia hora falando, mas vocês não podem fazer isso, porque você não sabe que eu estou com férias programadas com coisa que a menina... Que ela ia falar assim, não, senhor, então espera só um pouquinho. Faça favor, vê um avião para levar essa família, por favor, para o destino delas. A menina não podia fazer nada. E eu estou lá, mas isso não pode ser uma falta de consideração. Que empresa, que não sei o quê. O dono da empresa não estava nem sabe que eu existo, irmão. E eu falei até babar o canto da boca. E quando eu terminei, eu falei assim, sabe quando você fala com você mesmo? Você é um besta. A coitada da moça não pode fazer nada. Eu virei para minha esposa e falei assim, é o primeiro dia das nossas férias. Vamos ficar aqui no aeroporto, porque voltar para casa não ia adiantar. Nunca, eu rejeito voltar para casa, eu saí de férias. Nós já estamos de férias, nem que seja no aeroporto. Nós vamos tomar café, nós vamos almoçar bacana e vamos ficando por aqui. Dorme e tudo. Mas não vamos deixar isso estragar? Irmãos, qual era o controle que eu tinha sobre isso? E aquela confusão toda que eu arrumei lá, resolveu alguma coisa? Meu voo saiu 17h45 do mesmo jeito. E eu fiquei meia hora falando que não deveria falar. Mas eu também não dei meu braço a torcer. Fiquei lá, mas a minha cabeça falando assim, você é um besta. Tá vendo? Você falou, a menina olhando para sua cara, ok, senhor, ok. Mas essa empresa não presta. Ela, ok, senhor. Porque eles são treinados para isso. Tratar com gente burra de vez em quando. Tem coisas que não adianta. Quer ver um outro exemplo? Que acontece, aqui não acontece, em São Paulo isso não acontece, mas tem lugares no mundo que isso acontece. Você está no trânsito. Você precisa chegar num lugar. Trava tudo. Aí você começa. Isso acontece lá no Rio, aqui em São Paulo isso não acontece. Aí você está lá no trânsito, dando soco no volante. E dá soco no volante, e xinga o prefeito. E dessa cidade, que não sei o quê. Aí você fazendo isso, libera o trânsito. Você está entendendo? Tem coisa, meu irmão, que a gente não resolve. E aquilo que acontece que eu não posso resolver, eu preciso descansar em Deus. Bota um louvor lá no carro. Aproveita e pede, Senhor, estou com 2 horas livres aqui agora. Vou dedicar um tempo de oração aqui para o Senhor. Fala comigo aqui dentro desse carro. Não adianta, tem coisas que não tem como a gente mudar. A tempestade se levantou no meio do mar. A gente tem controle sobre a tempestade? É você que fala, tá bom esse tanto que choveu, não chove mais. Não, tempestade, não traga água para dentro do barco. Não tem controle. Tem coisas na nossa vida que acontece que está fora do nosso controle. Irmão, Deus trouxe você aqui para falar. Tem coisas na sua vida que estão acontecendo agora que você não tem o controle. Você pode achar que tem. Porque os discípulos eram pescadores, Jesus era carpinteiro. Os discípulos, como pescadores, conheciam aquele mar como a palma da mão. Pescavam ali quase todo dia. Quando começou a tempestade, eles devem ter dito assim, já estou acostumado com isso, vou tirar de letra.
Só que tem um monte de coisa que acontece na nossa vida que vai mostrar que a gente não está no controle. E é aí que entra o nosso descanso em Deus. E Deus trouxe algumas pessoas aqui para dizer hoje, o que você não está conseguindo controlar, descansa, porque Deus não perde o controle de nada. Ou faz um barulho de vitória aí, meu irmão. Fala para alguém que está do seu lado, descansa, vaso. Fala aí para alguém. Eu vou resolver, eu vou. E Deus está olhando e fala, não vai não. Já viu que não vai não. Mas não vai. Então o que você vai fazer? Você vai descansar. Diga comigo, Deus está. Não, desse jeito não está não. Deus está no controle de todas as coisas. Levanta a mão e agradeça a Deus por isso. Ele está no controle, então você vai descansar. Então, ó, tem um monte de coisa acontecendo na sua vida agora que você queria resolver. Deus está falando com alguém aqui ou não? Tem ou não tem? Tem uns negócios aí que você está com vontade de resolver, tem ou não tem? Mas eu pergunto e você me responde. Você consegue resolver? Vai adiantar você ficar estressado? Vai adiantar você brigar com sua família? Não vai. Então o que você vai fazer? Você não vai dar esse prazer para o diabo de ver você perdendo a saúde, estressado e perdendo noite de sono, porque é isso que o diabo quer. Que com um problema, que esse problema venha te desestabilizar emocionalmente e espiritualmente. Só que você não vai dar esse prazer para ele. Ele vai ver você no meio da tempestade, em paz. Queria que tivesse alguém para receber essa palavra aqui hoje, sinceramente. Eu queria. Coloca a mão no coração e fala, paz. Segundo, primeiro, eu descanso sabendo que tem coisas que fogem do meu controle. Segundo, eu descanso quando eu amplio a minha visão e tiro os olhos só do meu barco. Você precisa ampliar a sua visão. Porque a Bíblia diz assim, dá uma olhada aí na sua Bíblia, se você fechou, abra de novo, que eu queria que você grifasse isso. Marcos capítulo 4, se você esqueceu. Olha o que diz o verso 36. Grife isso. Verso 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. O que está dizendo aí no final? E havia também com eles outros barquinhos. Eles eram os únicos na tempestade? Não eram. Por que não eram os únicos? Porque a Bíblia está dizendo, haviam outros barquinhos. Então, a grande questão aqui é o seguinte, quando eu estou lutando dentro do meu barco, eu me esqueço de olhar ao meu redor e ver que existem outros barcos também na tempestade. Aí eu foco só no que eu estou vivendo, aí eu começo com aquele discurso assim, será que Deus não está me vendo? Por que só eu passo por isso? Aqui nunca ninguém falou isso. Mas tem países por aí que tem crentes que falam isso. Só eu que passo. Só você? E os outros barquinhos? Muitas vezes, amados, nós fazemos isso. A nossa visão ela é egocêntrica, centrada nos nossos problemas. Ei, você não é o único que tem problema no casamento. Você não é o único que tem problema com família. A sua família não é a única que tem problemas. Você não é o único passando por problemas financeiros agora durante a pandemia. Você não é o único que perdeu negócios. Você não é o único que teve queda de renda. Você não é o único que ficou doente. Você não é o único que perdeu ou um familiar ou um amigo de perto. É uma tempestade que pegou o seu barco e os outros barquinhos também. Quando nós tiramos os nossos olhos somente dos nossos problemas, nós evitamos o egoísmo e passamos a perceber que a tempestade ela é democrática. Pegou barco de gente rica e pegou barco de gente pobre. Você está achando que uma pessoa só porque tem dinheiro não tem problema? Você está achando que o carro resolve o problema? Você está achando que morar em mansão resolve o problema? Você está achando, não, meu irmão, problema chega na vida de todo mundo, não tem ninguém aqui, ó,
quando você estiver passando por um problema, lembre-se, tem gente passando no mesmo nível que você, tem gente passando por problemas menores do que os seus, e tem gente passando por problemas maiores do que os seus. Tem gente aqui hoje que se for falar para você o que está passando, você ia pedir perdão para Deus. E falar assim, Senhor, me perdoa, porque eu estava achando que era eu que tinha problema. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Já aconteceu? Já aconteceu de você ver alguém passando por uma situação e falar assim, meu Deus, como é que essa pessoa aguenta isso? Já aconteceu com você ou não? Meu Deus, eu não ia aguentar. Querido, aprenda, deixa Deus ampliar a sua visão. Você está dentro de um barco passando por um problema, mas tem muita gente passando também. Tem outros barquinhos enfrentando a mesma tempestade. Agora eu quero dar uma notícia para você aqui, hein? Tinham muitos barquinhos enfrentando aquela tempestade, agora só tinha um barquinho que Jesus estava. Essa pandemia pegou o mundo inteiro, mas Jesus está no barco chamado igreja. E Ele está no barco da sua família. E barco que Jesus está prestes a viver um milagre. Oh meu Deus do céu! Levanta a tua mão e declara, Jesus está no meu barco. É o barco da tempestade, a tempestade para todo mundo. Mas Jesus está no barco da tua casa, da tua família, da tua empresa. Esta é a diferença. Pastor, como é que eu faço para descansar em terceiro lugar? Eu descanso tendo um relacionamento com quem está no barco. Você precisa saber quem está no barco. Se relacionar com quem está no barco. Você tem que saber que tem alguém que você pode clamar. Alguém que você pode recorrer na hora da tempestade. Triste não é passar por tempestade. Triste é passar por tempestade e não ter Jesus no barco. Esse aqui é o problema. A presença de Jesus nos traz segurança. É um negócio que eu nunca entendi. Nunca entendi. Por que as crianças, quando vão naqueles brinquedos, montanha-russa, aqueles negócios, que está com o pai e com a mãe, fala assim, pai, senta do meu lado. Minhas filhas falavam isso comigo. Nós fomos no brinquedo, chamado Super-Homem, no Six Flags de New Jersey. Irmão, não é brincadeira, não. Quem inventou aquilo não estava normal, não. A pessoa não, bebeu, usou droga, fez alguma coisa. Porque não é normal. O negócio sobe. Você está naquela cadeirinha. Daí a pouco você começa a passar dentro de nuvens. Eu falei, quando é que isso vai acabar? E eu lá, e a minha filha do meu lado. Que ela tinha falado comigo, pai, vamos comigo? Pai, você me dá a mão? Eu pensando, vai mudar o quê? Muda a curva? Muda a queda? Muda a periculosidade do brinquedo? Não muda nada. Só que eu estando do lado, traz. Então Jesus não vai mudar a capacidade, o poder da tempestade que está vindo. Só que Ele vai estar lá. E aí você vai falar com ele, pega na minha mão. Irmão, aquele negócio ia subir. Daí a pouco, ele fazia assim, ó. E eu tentando achar um negócio que ia descer. Irmão, é uma queda. Que eu senti as costas saindo da cadeira. E eu comecei a gritar. E eu não queria gritar para minha filha não ver que eu estava com medo. E eu gritar. E ela do meu lado, E eu gritando, morrendo de medo. E no meio da queda, eles fazem isso de propósito. Por isso que eu falo, quem inventou aquilo não é... Eles botam uma câmera para tirar uma foto sua. E você depois ainda vai pagar pelo mico que você pagou. Vai pagar. Vai lá e compra a foto de você com medo, porque eles te pegam na hora. Aí minha filha perguntou, pai, você estava com medo? Eu falei, não, eu estava preocupado. Eu não posso mentir. Estava preocupado que eu ia morrer mesmo, era verdade. Você está entendendo? Então a grande questão é você saber quem está com você.
Quem está com você, de repente, não vai aliviar a intensidade do problema que vai chegar. Vai chegar o problema, só que ele está lá com você. E eu quero dizer para você que Jesus está no barco, meu irmão. E eu quero dizer para você que Jesus está com a tua família, minha irmã. E eu quero dizer para você que daqui a pouco, no momento mais intenso dessa descida, Ele vai segurar na sua mão e vai dizer: eu estou com você. Essa história é mais antiga que o sarampo. Mas dizem que o menino estava dentro do avião, começou uma turbulência. Alguém já pegou turbulência em avião aqui ou não? Irmãos, teve uma turbulência na volta de Israel, no voo que o pastor Dilon e a Ashley estavam. Eu estava no voo com o pastor Silas, eu estava tranquilo. Esse aqui não pode cair não, que esse homem... O pastor Gidão estava no mesmo voo. Nosso voo foi tranquilo, o deles vinha atrás. 20 minutos de turbulência. Meia hora. Irmão, a turbulência de 3, 4 segundos já põe medo. Você... Chegou, Senhor, a hora? Teu servo está pronto. Você começa a orar. Meia hora de sacode. E queda. O avião parecia um papel no meio do vento. E abriu aqueles negócios de mala, caiu. Foi uma confusão. Eles me contando depois. Aí, e cheio de pastor, porque eram pastores e esposas. Era uma caravana de 50 pastores com suas esposas, 100 pessoas. E tinha outras pessoas dentro do avião também. Aí tinha um rabino sentado. Você acredita que teve pastor que pediu oração para rabino? Olha aí. Já passou? Estava tendo uma turbulência e um garoto dentro do avião. E todo mundo com medo, e a mulher do lado desesperada, meu Deus, começou a orar, a rezar, não sei o quê, e foi fazendo tudo. E o menino lá tranquilo, o avião tremendo, e o menino tranquilo, o avião, o menino lendo revista e tudo. A mulher preocupada com a paz que o menino estava sentindo, virou para ele: você não está sentindo, não está vendo que esse avião está tremendo, você não está sentindo, você não está com medo. O menino falou: não. Mas por que você não está com medo? Eu falei: meu pai é o piloto. Sabe por que nós não estamos com medo? O nosso Pai. O nosso Pai. O nosso Pai. O nosso Pai é o piloto. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém. Teu Pai está na cabine de comando. Não vai acontecer, Ele não vai deixar naufragar. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Quarto, como descansar em Deus? Descanse na vontade dEle, porque se Ele quiser fazer, Ele fará. Você tem que aprender a descansar na vontade de Deus, e não na resposta que você quer. Os crentes hoje estão descansando na resposta que querem, e não na vontade de Deus. Descansa na vontade dEle, e não na resposta que você quer, porque a gente, dependendo da resposta, eu descanso, se for a minha. Não descanse na sua resposta. Descanse na vontade dEle. Por isso que eu disse, você tem que descansar. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E se não quiser, não vai fazer. E eu vou descansar nisso. Quando eu enfrentei o câncer, há 3 anos atrás, quando eu fui diagnosticado com câncer, irmão, eu pensei que eu ia morrer, irmão. E eu me preparei, sabia? Conversei com minha esposa, muitas vezes falando com ela, e ela: não, você não vai morrer não. Mas no momento da angústia maior, nos dias de indecisão, dias de fraqueza e tudo, eu falava com ela: estou te deixando tudo que eu tenho. Ela falou: as contas, meu filho? Estou brincando, mas é por aí mesmo. Mas eu cheguei a conversar com ela, eu falava com ela, falei: minha filha, eu acho que eu não passo. Eu pensei, mas eu pedia para Deus me curar. Mas eu descansei, sabendo que eu podia morrer também. Que a gente não descansa não é na resposta que a gente quer, a gente descansa na vontade dEle. É no desejo final dEle. Eu gosto daquele texto, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3 de Daniel, verso 17, verso 18, quando eles, diante daquele imperador: se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha.
E os 3 meninos que serviam a Deus falaram, não vamos nos dobrar. E o imperador falava, se não dobrar, eu lanço na fornalha. Aí olha a resposta deles. O Deus a quem servimos, Ele nos livrará das tuas mãos, vai nos livrar dessa fornalha. Porque o nosso Deus tem poder para livrar da fornalha. Aí no verso de número 18 eles dizem assim, mas se não livrar, nem assim nós nos dobraremos. Sabe o que eles estavam dizendo? Meu Deus, Ele tem poder para me livrar de qualquer coisa. Se tiver dentro da vontade dEle, Ele pode fazer. Mas tem uma coisa, se Ele não quiser fazer, nem por isso Ele deixa de ser Deus e está no controle de todas as coisas. Então o que você tem que fazer? Você tem que descansar nisso. Senão você vai pautar a sua vida em decisões que você quer. E eu tenho uma notícia para te dar aqui, eu não sei se você veio para ouvir isso, num domingo à noite, que é o último domingo de 2021, eu vou te dar uma notícia aqui. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que você quer. Nem um glória a Deus, eu estava esperando isso já, estou forçando aqui. Nem sempre você vai orar, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Vai não. É isso aí mesmo. Fica aí nessa prova. Quem é que entende os caminhos de Deus, irmãos? Quem é que determina o que Deus vai fazer? A Bíblia diz, nas suas mãos está força e poder, operando Ele, quem impedirá? A Ele pertence o querer e o efetuar, Ele é que decide. Se eu quiser fazer, eu faço, e se não quiser, ninguém vai mover a minha mão. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Então o negócio sou eu, é como se Deus estivesse dizendo, eu é que decido. Então já que nós servimos a um Deus que decide, vamos descansar, porque Ele vai fazer o que Ele quer. Queria que tivesse alguém para glorificar esse Deus grande aqui neste lugar. A escritora desse hino, que é um hino muito conhecido, eu não vou cantar aqui, óbvio que não vou, mas a letra é conhecida, quem é raiz aqui sabe, quem é crente da Breia Antiga conhece. A escritora desse hino nasceu em 1831, Mary Ann Baker. Ela que escreveu, depois de uma sucessão de perdas de familiares, de amigos, por causa da tuberculose na época. Aí o pastor pediu a classes da escola dominical, deu temas e pediu para que cada um compusesse um hino, dentro daquilo que fosse uma experiência. E como ela havia perdido uma pessoa muito querida, recente, ela escreveu esse hino. O mestre, o mar se revolta. Foi ela que escreveu. Mestre, o mar se revolta, a primeira parte, somos nós falando. As ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Aí entra Jesus falando, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o mestre do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, o mar está se revoltando, as ondas estão nos dando pavor, o céu se revestiu de trevas, nós não temos um Salvador. O senhor não está percebendo que nós vamos morrer? Como podes assim dormir, se a cada momento as ondas estão prestes a nos submergir? Aí entra Jesus e fala, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar. Por quê? Porque ela está levando o mestre do céu e do mar.
Sabe o que Jesus estava dizendo? Está dizendo assim, a tempestade não pode naufragar a embarcação que eu estou dentro. Eu não sei se eu vim trazer uma notícia para alguém aqui, mas Jesus está no barco da tua vida, está no barco da tua família. Declare para você mesmo aí, meu barco não vai naufragar. Vai? Se eu fosse você, eu falaria isso com mais convicção. Meu barco não vai naufragar. Meu barco não vai naufragar. Declare isso para alguém aí, teu barco não vai naufragar. Jesus está dentro. Jesus está dentro. Jesus está dentro desse barco. A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu. E aí eu aprendo a quinta lição e eu encerro. Eu descanso, sabendo que Ele pode a qualquer momento, querendo, acalmar essa tempestade. Quanto tempo demora para Jesus acalmar a tempestade? 1 ano? 6 meses? 5 dias? Quanto tempo demora para Jesus acalmar toda uma tempestade? Onde está a estrutura formadora da tempestade? Onde ela começa? Quem é o responsável por ela? Vamos estudar essa estrutura para ver se a gente consegue um jeito de acalmar. Nada pode. Eu morei na América uns anos, a minha esposa morou numa região lá na América que todo ano tem furacões. O pastor Gidaldo também morou, que é a Flórida. Todo ano existe a temporada dos hurricanes. Hurricane seasons. Temporada dos furacões, está certo? Agosto, setembro, julho, de julho, junho até novembro. 3, 4 meses com grandes possibilidades. Olha para você ver. Eles fazem a previsão do número de furacões que vão chegar. Eles dão os nomes dos furacões. Antecipado, você já começa o ano sabendo. Está vindo. Até teve um problema seríssimo lá, porque todo o nome de furacão que eles colocavam era o nome de mulher. Aí as mulheres entraram, é verdade. Tem um problemão na justiça lá, põe homem também aí, porque tem homem que não é brincadeira também não. Olha, que negócio é esse? Furacão. Aí, Andrew, e aquele monte de furacão aí bate lá na costa da Flórida, chega destruindo tudo, e arrebenta. Eles determinam a época. Eles sabem as datas. Eles põem os nomes. Eles sabem a categoria de cada furacão. Esse aqui vai ser categoria 1, mais leve. Categoria 2, 3, 4, até 5 sendo a pior. Ventos de 180 km por hora. Determinam tudo. Mandam um avião por cima da tempestade para medir a velocidade do vento no olho do furacão. Uma coisa é o olho do furacão, outra coisa são as beiradas que passam levando água. Eles medem tudo, só tem uma coisa que eles não conseguem. Mas Jesus, não quero saber a velocidade do vento, não quero saber se está vindo do norte, do sul, de onde está vindo. A Bíblia diz que Ele se levantou e deu uma palavra: vento, para! Mar, aquieta-te. E a Bíblia diz, e houve grande bonança. Levanta a tua mão para receber o que eu vou dizer aqui. Descanse em Deus, porque a qualquer momento Ele vai acalmar esta tempestade. Será que alguém pode fazer um barulho aí glorificando esse Deus? E a boa notícia é, o Jesus que acalma tempestades está aqui hoje na ADVEC São Paulo. E a boa notícia é que Jesus que acalma tempestades está no barco da tua vida. Ele está dentro da tua casa e Ele vai acalmar essa tempestade. A Bíblia diz, no versículo de número 41, que depois que Jesus acalmou a tempestade, no verso 39, houve grande bonança.
e sentiram um grande temor, verso 41, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você está olhando para o teu problema, está olhando para a tua tempestade, está dizendo: meu Deus, quando é que isso vai acalmar? Jesus que está no barco, Ele tem poder. A Bíblia diz que eles sentiram um grande temor. Eu gosto tem uma versão americana que diz que eles ficaram terrified, aterrorizados. Eles ficaram espantados extremamente. Por quê? Porque viram Jesus acalmar a fonte do problema, que era o vento, e o resultado do vento, que eram as ondas que se levantavam e traziam água para dentro do barco. A causa, nós ouvimos nosso pastor falar sobre isso, foi na causa e nos efeitos. E é isso que eu creio que Ele vai fazer por você, meu amado. E é o que Ele pode fazer no meio dessa situação. Vai ter uma vitória poderosa, plena de Deus na sua vida. Quem pode glorificar esse Deus? Bate palmas dizendo glória a Deus. E eu quero encerrar dizendo uma coisa aqui para você: pastor, como é que eu posso descansar em Deus? E eu coloquei: descanse em Deus. Sabe por que é descansar em Deus? É porque não tem mais nada que pode trazer descanso a não ser Ele. Jesus disse em Mateus capítulo de número 11, Ele falou: vinde a mim, vocês que estão cansados. Ora, quem está cansado precisa de quê? De descanso. Vinde a mim, você que está cansado, que está oprimido, que está sentindo a opressão dos problemas, venha a mim. Jesus não disse: venha, que eu vou te dar alguma coisa para descansar. Jesus disse: vinde a mim. Sabe por quê? Porque o descanso, o lugar de descanso, não é um lugar geográfico, é uma pessoa. E essa pessoa tem nome: Jesus. Você está achando que você vai ter descanso quando seu salário aumentar? Você está achando que você vai ter descanso quando esse problema na tua família for resolvido? Nosso descanso não está na solução, nosso descanso está nele. É quando nós temos um encontro com Ele, quando nós chegamos a Ele, nós entendemos que apesar da tempestade à volta, com Ele, nós podemos descansar. Irmãos, se Jesus está dormindo no barco, os discípulos que caminhavam com Ele deveriam ter feito o quê? Vamos aproveitar que o mestre está dormindo e a gente descansa também, porque a presença de Jesus pode fazer isso. O que você precisa, a solução não está no dinheiro. O que vai mudar a tua vida em 2021 não é uma mudança no teu status, não é uma mudança financeira, uma mudança, esse problema que tem que ir embora para eu poder resolver os problemas da minha vida. Não. Jesus falou: você quer ter descanso? Você tem que vir a mim. E eu quero pedir que